Hokusai, ele começa então a nos apresentar a montanha. Mas primeiro ele divide essa apresentação em 3 etapas. Essa primeira etapa, ele apresenta o Monte Fuji pelo viés do shintoísmo. O shintoísmo ele é a religião nativa do Japão. E o shintoísmo, a Lina explicou numa palestra dela de outrora, ela falou que o shintoísmo ele é a relação do homem com a natureza. Então é por isso que o shintoísmo e o budismo não brigam, né, não entram em conflito. Então ele começa, qual é a relação do homem com a natureza? Ele nos oferece aqui a padroeira do Monte Fuji, a divindade shintoísta Konohana Sakuya-hime. Então Konohana Sakuya-hime, ela está aqui em cima, a gente não vê o Fuji, porque ele está no topo do Monte Fuji, na cratera do Monte Fuji, olhando para baixo. Essa é a visão de Konohana. O Monte Fuji está muitas vezes, quase a parte toda do ano, envolto por essa grande cobertor de nuvens. Então ela está olhando para o Japão. Konohana Sakuya-hime, a história dela, ela tem na mão direita, aliás, a imagem primeiro, na mão direita ela segura um espelho. Esse é aquele espelho antigo, que é um espelho de metal polido. Então ela está segurando esse espelho porque o espelho ele é um símbolo de pureza. E aí, por extensão de sentido, ele vira um símbolo de divindade. Para reforçar essa imagem, na mão esquerda, ela está segurando esse galho aqui. Esse galho é de uma árvore sagrada chamada Sakaki. Por que ela é sagrada? Porque ela consta no mito de formação do Japão, que é o Kojiki ou o Nihon Shoki, que mostra como o Japão foi formado pelas divindades. Então a Sakaki aparece lá, então ela assume esses ares, né, de uma árvore sagrada. E essa Sakaki em questão que a Konohana está segurando, ela está cheia dessas tirinhas de papel aqui. Essas tirinhas, elas são chamadas de omikuji. Elas são umas tiras de papel de boa sorte. Por exemplo, virou o ano. Então os japoneses vão para o santuário shintoísta. Aí eles chegam no santuário e pode ter uma caixinha, aquela caixinha que você não vê o interior. Você sacode a caixinha, coloca a mão lá dentro e tira uma dessas tiras de papel. E aí essa tira ela vai predizer qual vai ser a sua sorte nesse ano que se inicia. Então você tem, depende, mas você tem categorias de sorte que vão dar super sorte até uma sortezinha. Sabe? Então, existem alguns santuários que, sei lá, dividem em 4 categorias. Outros já vão para 5 categorias de sorte. Então, a ideia é você tira e você vê a sua sorte. Caso você tire uma sorte muito baixa, é possível você reverter isso daí. Então, você vai numa dessas árvores, que são essas árvores sagradas, como a gente vê na imagem, e você amarra de um jeito específico também. Eu não me lembro, mas eu acho que é só com a mão esquerda ou só com a mão direita, você tem que dar um nozinho, todo ali tem que ter uma habilidade, e aí você consegue reverter essa sorte. E aí, a ideia aqui é que a Konohana está segurando essa Sakaki cheia de omikuji. E a Konohana, ela foi prometida para o neto de Amaterasu, que se chamava Ninigi no Mikoto. Ninigi, então, é neto de Amaterasu. Amaterasu é a formadora, é a criadora do Japão, do mito de formação japonesa. Então, Amaterasu ela encarregou o neto de descer para o Japão, governar a terra e ensinar o plantio de arroz para os homens. Daí eles se casaram, houve a noite de núpcias. No dia seguinte, Konohana foi feliz dar uma notícia para o marido, falou, eu estou grávida. Só que Ninigi, o que era para ser uma ocasião, né, abençoada, fazer um churrasco, fazer um chá de revelação, se mostrou uma coisa terrível, porque corriam uns boatos de que a Amaterasu estava tendo um caso com uma divindade terrena inferior. E o Ninigi ficou ressabiado. A Konohana, ela percebeu no marido isso e ficou indignada. Aí ela falou o seguinte, olha, eu vou construir aqui uma cabana de palha, eu vou me enfiar nessa cabana e eu vou tacar fogo nessa cabana. E que nenhuma semente que não seja fruto legítimo de meu marido saia daqui com vida. Então ela foi, jogou a querosene, acendeu o fósforo e saiu de lá com 3 crianças nos braços. Roderi, Roori e Rosuseri. A gente vê nos 3, começam com Ro. O Ro, no caso, ele usa o ideograma para fogo. Então ela batiza o nome dos 3 filhos com o ideograma para fogo. A partir daí,
os japoneses começaram a pensar, a ver a Konohana como uma divindade à prova de fogo. Então, por extensão de sentido, uma divindade que protegeria contra o fogo. E o Monte Fuji era um vulcão ativo na época. Então, ela foi eleita a padroeira do Monte Fuji para proteger a população ao redor do Monte Fuji de eventuais erupções do vulcão.